Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do No Front Podcast, que é um podcast do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Fórum Sindical em Saúde, Trabalho e Direitos Humanos do DF Região. O Sindicato dos Enfermeiros faz parte da diretoria executiva desse fórum. O nosso presidente, que é o Jorge Henrique, compõe essa diretoria. E esse fórum começou ali em 2023 e ele trata de algumas categorias inicialmente. Uma dessas categorias são os enfermeiros. Então, para a gente saber mais sobre esse fórum, vou conversar aqui com o Jorge Machado, que encabeça esse fórum, e também é professor da Fiocruz e médico sanitarista. Jorge, bem-vindo aqui ao podcast. Conta um pouquinho, Jorge, sobre quem é você e como começou esse fórum, um pouquinho do trabalho desse fórum, para quem está nos assistindo conseguir entender melhor. Então, meu nome é... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O pessoal vai assistir esse fórum não, esse podcast, essa nossa gravação aqui em vários horários, né? Mas obrigado pelo convite, muito prazer estar aqui nesse espaço do Sindicato dos Enfermeiros e falando sobre o fórum, que uma das inspirações é toda essa relação que a gente tem com o movimento sindical da discussão de saúde trabalhadora no Brasil, já há algum tempo, desde quando a gente estava no Rio de Janeiro, e trazendo essa discussão de saúde, trabalho e ambiente para o movimento sindical, para o movimento dos trabalhadores, e pensando na participação social dos trabalhadores, e nessa ideia de que a saúde do trabalhador e trabalhadora é uma saúde que pertence aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, esse pertencimento, né, esse protagonismo dessa discussão sempre foi dessa relação a gente fazer essas conversas. E o fórum é esse espaço. E ele vem sendo materializado aqui em Brasília e na região por uma vocação, né, de estar trabalhando com saúde pública, com formação e ação para a construção de uma ação de construção do sistema único de saúde e especialmente com esse protagonismo da representação social. E tinha dois grupos, né, assim, em 2022, 2023, vamos dizer, uma nova etapa aí de uma reconstrução da saúde pública, do SUS, depois da eleição, e com duas lideranças importantes aqui, que estão aqui no DF. Um é o Amadeu, né, o Alvarenga Amadeu, que é um bancário que a gente conheceu lá no Rio de Janeiro e tem um histórico na construção do primeiro Conselho Estadual de Saúde Trabalhador, lá na década de 90, e que está aqui em Brasília, no movimento dos bancários, e o Jorge Henrique, que foi um aluno da escola de governo, daqui da Fiocruz do DF, que começou a discutir na sua dissertação a vigilância em saúde do trabalhador, né? E as raízes dessa vigilância e as perspectivas. E ele sempre falava de fazer uma formação, fazer uma ação conjunta, e o Amadeu nessa ideia da reconstrução de um fórum, inspirado no fórum lá do Rio de Janeiro, tem um fórum intersindical de saúde, trabalho e direitos humanos, que é da Escola Nacional de Saúde Pública, que tem já 10 anos. E a gente por exemplo, então, essas três vertentes da relação com o Fórum do Rio, a presença dessas duas lideranças sindicais, e a gente começa, e essa possibilidade política, né, de estar discutindo a discussão da saúde do trabalhador e trabalhadora no DF, nessa quadra aí nova de reconstrução do SUS, no terceiro governo do presidente Lula, especialmente, né? E a gente ter essa desafio, né, de a gente estar discutindo
incluindo uma, para fazer uma síntese, incluindo o trabalho no território, a saúde e trabalho no território do DF e do seu entorno. Então, a partir de algumas categorias que se engajar, que vão se engajar em 2004 e 2005, e que a gente amadurece uma proposta de formação que vai estar sendo desenvolvida agora em 2026. Né? E essa discussão territorial, a gente vê que a união da classe trabalhadora ela se dá muito no espaço do que nas categorias. As categorias são muito segmentadas. Você vê a limpeza urbana segmentada, você vê a categoria dos trabalhadores de aplicativos segmentados, você vê a discussão dos trabalhadores de saúde segmentada, a discussão dos funcionários públicos com a terceirização, com a precarização interna do serviço público brasileiro também segmentado. Então, você tem uma segmentação que ela se une a partir do território, da ocupação dos espaços da cidade e de moradia dos trabalhadores. Então, a gente começa a pensar a dinâmica territorial como organizador da classe trabalhadora também. Então, essa ideia da geografia misturada com a ação política de saúde, da protagonismo da classe trabalhadora, na construção de uma organização, de uma ação de vigilância em Estado trabalhador, de promoção da saúde em Estado trabalhador, de base territorial, ela vai ser o guia geral da nossa proposta. Né? E um pouco a materialização é lenta, né? É uma materialização de que a gente vai e volta, e é construída a partir dos meandros dos desafios das categorias, né? E como ela se conecta. E a gente estabeleceu algumas conexões temáticas, né, já de discussão desde o início, que estabelece uma conexão forte em relação à saúde mental. Né? Como que toda a desigualdade de direitos, e aí entra a questão do direito humano, ela vai ter essa disputa pelo território que avança numa discussão psicossocial, né, de carga, sobre diversos aspectos afeta a saúde mental dos trabalhadores. E afeta, mediada também por processo de violência, né? Porque todos esses processos de desvalorização, de precarização, de desrespeito, de racismo ambiental, elas têm um componente de autoestima, né? de jogar para baixo, de diminuir a importância do trabalhador na construção da sua base material, não só e se colocar como não interlocutor do processo de construção dessa territorialização que aqui a gente tem no nosso quadrilátero do DF e na nossa conexão com Goiás, né? E um pouco essas dois elementos, violência e saúde mental, elas vão estar também amalgamando uma discussão das categorias, né, especialmente mapeando algumas situações em que elas teriam que ser ressignificadas, né, são as ameaças e os pontos que as categorias trazem, né, que eles vão poder falar, né, aqui mas melhor que eu, né, que a gente tem isso, né, também. E quem fala sobre a saúde do trabalhador é o trabalhador. Né? A gente faz um diálogo de conexão e de metodologia de fazer essa não delegação da saúde, que é um princípio da reforma sanitária italiana, é um princípio do movimento da reforma sanitária brasileira, de não delegação da saúde, né? Que esse é um princípio básico que a gente estaria trabalhando também nessa identificação dessa problemática, né, de temática, em torno de algumas situações de risco que estão ligadas às atividades, né, e essas atividades
se organizam de uma forma distanciada da gestão dos próprios trabalhadores, né? E essa tomada de consciência e de protagonismo nessa reorganização de atividades e pelos seus direitos básicos de, 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 de preservação da saúde, né? E ligado a isso, a uma disputa pela cidade, pelo território, pelos espaços urbanos, pelos espaços coletivos, pelos bens comuns, pelas políticas públicas e centralizada aí, como eu disse, focalizada tanto pelas questões como também aonde mora esse trabalhador. Uhum. Como é que é a vida dos deslocamentos, o transporte, Casa para o trabalho, né? a casa e a própria casa, né? E essa reunião da classe trabalhadora é a partir desses espaços populares, né? Dos bairros, né? Então a gente tem na estrutural, por exemplo, a Santa Luzia, né? Está aqui, a 20 quilômetros do Planalto, né? Dos palácios aqui de governo, né? E tem uma desigualdade muito grande. Enorme. Que está ligado ali ao lixão, que está ligado também à discussão da limpeza urbana, está ligado também de onde moram os empregados, as pessoas que trabalham nos aplicativos, os motoboys. Né? E por aí a gente teria um pouco uma conexão e uma construção coletiva dessa uma redefinição dos desenhos, né, dos acessos às materialidades necessárias para uma promoção da saúde. Os garis, né, Raimundo, inclusive, estão até agora no ápice aí, né, lutando por um PL para trazer mais valorização, reconhecimento. Como é que está essa luta? Os trabalhadores de limpeza urbana, nos últimos 5 anos, começou a se organizar. Só que do meio de 2024 para cá, tomou uma proporção um pouco maior, porque apesar da gente existir há 149 anos, nossa profissão não é regulamentada. Então, um gari chega numa loja e diz, eu quero fazer um cartão de crédito. Qual é a sua profissão? Eu sou gari, vai pesquisar. Não existe. Que absurdo, né? Então, assim, em 2019, o Paulo Paim criou um projeto de lei no Senado, foi aprovado, encaminhou para a Câmara, e quando o projeto chegou na Câmara, alguns deputados, prevendo que ia dar bom no futuro, foram fazendo projetos e mais projetos e só protocolando. E é onde entra a Mara Rocha, ela faz o projeto, protocola e dá andamento. E a gente foi se organizando. Eu vim tanto por fórum quanto para a discussão do projeto em 2024. Para valer, já tinha uma galera. Quando eu vim, já estava na comissão de finança e tributação. Só que o trabalho do Sindilurb acabou se destacando. E hoje, quando a gente fala no projeto de lei 4146 de 2020, o Sindilurb se tornou referência. E eu fui privilegiado porque a direção do sindicato entendeu que eu deveria assumir essa responsabilidade grande. O que acontece? Essa responsabilidade tem me tirado o sono, mas também tem dado reconhecimento, né? E a gente está vendo avançar com todas as forças. E hoje você é diretor do Sindilurb, é porque a gente não te apresentou, eu sou Raimundo Nonato Corrêa Moraes. Eu estou supervisor na Sustentária Ambiental, que é a empresa que eu sou fichado. Eu estou diretor de comunicação do Sindilurb DF, Sindicato de Limpeza Urbana Terceirizada do Distrito Federal, e segundo secretário na FETRACOM, Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço no Distrito Federal. Então, o que acontece? A gente vem disputando, e o fórum, em 2024, eu fui convidado pelo pessoal da CUT, né? Que tem negócio de... Esqueci o nomezinho agora, mas coletivo. Coletivo de Saúde do Trabalho. E eu tenho um ponto de vista crítico, tá? Que é a saúde do trabalho. Eu acho que tem que ser saúde do trabalhador, coletivo de saúde do trabalhador. Mas
no meu entendimento simples, pequeno e raso, é até uma forma de tirar o foco do trabalhador. Então, o que que acontece? O sistema capitalista, tudo que ele acha como forma para deixar o trabalhador invisibilizado, melhor ainda. Então, assim, o trabalho tem valor, mas o trabalhador não. Se investe para melhorar, tipo, a máquina que vai fazer o trabalho, mas no trabalhador não. Para você ver, em 150 anos, quando começou a coleta, começou em baldes, pessoas carregando os baldes nos ombros. Hoje a gente tem caminhões, em alguns países tem o caminhão totalmente mecanizado, só precisa de um motorista e não investiram no trabalhador. Porque, esse é o meu entendimento, o capitalismo vê o trabalhador como alguém que vai ser usado e descartado. Você que gosta de suco de laranja, você pega aquela laranja linda e descasca, corta, tira o suco e depois joga fora. E esse é um ponto de vista pessoal. E o fórum eu vejo como um instrumento para quê? Para conscientizar o trabalhador e a população, porque faz esse vínculo. E eu tenho acompanhado, e um ponto que eu achei bastante interessante é que a gente discutindo no fórum, e o trabalhador sofre em todos os lugares uma coisa que todos sofrem. É o tal do assédio moral. É bancário, é gari, é enfermeiro, é todo mundo. Porque pessoas acham que o trabalho sobressai o trabalhador. E não tem como. É preciso, não tem, nesse momento, a gente está discutindo, por exemplo, o fim da jornada 6 por 1, e hoje nós recebemos em uma das nossas garagens o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Boulos, né? Guilherme Boulos. Agora de manhã nós fizemos um vídeo com ele, Que porque legal. assim, a nossa categoria ela está bastante engajada nisso, e é uma bandeira nossa, como Gari, sempre 5 por 2. Na nossa linguagem a gente fala tirar o sábado, sempre foi tirar o sábado. E a gente tem duas possibilidades agora. O projeto de lei, que para reduzir, e também a jornada 6 por 1. E eu quero aqui convidar você que está assistindo para se engajar. É claro que estão tentando colocar na sua cabeça que vai quebrar o país, assim como falaram na época que foi para, entre aspas, terminar a escravidão. Porque não terminou. Porque a jornada 6 por 1, a única diferença que ela tem da escravidão é só a pronúncia, o nome. O resto é tudo igual. É verdade. Tomara que a gente consiga, né? O governo vai enviar, né, também um projeto de lei para o Congresso para acelerar, né, a votação e tudo, porque aí vai ter 45 dias, mais 45 dias para E o votar. Fórum assumiu a luta do 6 por 1, né? Contra Bacana. o 6 por 1, inclusive com apoio também do Fórum com a deputada Érica Cocai, que assumiu essa luta também na, no- na Câmara, né? Uhum. Eu acho que e a gente tem essa bandeira desse ano, a gente está engajado na redução da jornada, que é uma luta histórica dos trabalhadores, né? A redução da jornada, Sim. Sem redução salarial, né? sem redução, Não. e agora aconteceu lá no México, né? Teve Sim. você vê que é possível, né? Sim. Materializado, é possível, as jornadas do mundo afora são menores, né? E você vê que os nossos irmãos argentinos estão aumentando Mas para ao 12 contrário, horas. são modelos O que de acontece? neoliberalismo e Sim. de seguridade social. O trabalhador ele sempre brigou por dignidade, porque não tem. E aí eu falo abertamente, se você é trabalhador, você não tem dignidade. Porque te é roubado isso. Por exemplo, eu brinco que eu moro na Finlândia, eu moro no fim da Ceilândia. Então o que que acontece? Hoje eu venho de carro, mas quando eu vinha de ônibus, eu pegava 2 horas. 2 horas. Então isso rouba de mim a oportunidade de estudar. Mas no meu entendimento isso é extremamente calculado. Porque para mim não estudar, meus filhos não estudar, para que a minha linhagem continue gari. Tudo é um controle, né? Exatamente. E assim, no momento a gente tem um governo progressista,
onde ele dá a oportunidade. Eu acompanhei recente a matéria de um morador de Lusiânia, que ele foi aluno de escola pública e ele passou no concurso, se tornou diplomata. Ah, eu vi E a mãe também. dele era diarista e o pai dele pedreiro. E assim, Uhum. graças a Deus, a política de inclusão. Durante muito tempo eu fui totalmente contra a cota e hoje eu sou totalmente contra a cota e entendo. Agora você me pergunta por que que você é contra? Porque só tem cota porque nós não somos tratados todos de formas igual. Entendeu por que que eu digo que eu sou contra? Mas a cota é uma forma de tentar reparar e nos dar oportunidade. Sim. Porque assim, a gente é discriminado pela cor da pele. Eu trabalhei na coleta de lixo 12 anos. Na rua, 9 anos. E hoje eu estou supervisor. As pessoas dizem, você tem gás para lutar. O que que acontece? Eu vivi aquilo. Então, se eu não fizer nada como ser humano para melhorar para gerações futuras, eu não precisava nem ter nascido. Eu tenho visto algumas coisas que eu não consigo compreender. Talvez seja por ignorância. Teve a situação do cachorro que mataram de forma bárbara, e eu acho que Orelha. é o Orelha, que tinha que ser preso. E aí eu via nas redes sociais todo mundo defendendo que o cara tem que ser preso, e eu concordo. E recentemente um cara matou os 2 filhos e se matou Sim. e transferiram a responsabilidade para a mulher. E a gente vive um momento que a pessoa acha que uma traição tem que merecer uma punição. É um escândalo maior do que um homicídio. Sim. Então, tipo, se ela não tivesse feito isso, outros falaram que tinha que ter matado ela. Então, assim, e o pior de tudo, isso é feito em nome de Deus. E eu sou pregador do evangelho e uma situação como essa envergonha. Desafiei alguns bobões, tá? E você que tá ouvindo aí, que se doeu, você viu a carapuça, usa. Porque em nenhum momento a Bíblia dá ensinamento, você tem que matar, você tem que punir. A Bíblia manda eu amar meu inimigo, orar porque me persegue. E se alguém me tomar o casaco, eu dê para ele também a capa. Se ele quiser que eu vá, me obrigando a 10 metros, que eu vá 20. Então, esse evangelho pregado de vingança, de extermínio, não é o evangelho de Cristo. Pode ser qualquer coisa que você quiser, menos o evangelho de Cristo. Isso não é cristianismo. Sim, sim. E eu trazendo uma complementação aqui agora por parte dos motoboys também, né? Meu nome é Jaqueline Boni, sou antropóloga e estou na equipe técnica também do fórum, assim, de ajudando também nesse levantamento de dados, nessa mobilização, né? E eu vejo que da importância da gente fortalecer as bases, né? Isso, assim como o Jorge falou sobre essa importância de da gente entender essa segmentação das categorias, mas entender que enquanto territórios, né, esses grupos estão fortalecidos, né? E o impacto da gente ser um incentivo com base nisso, né? Uma das coisas que, enquanto todo esse processo de pesquisa eu venho acompanhando, é que a categoria dos motoboys, elas não são apenas uma categoria econômica, né? Então a gente entende como uma experiência de risco, né? Assim como também os enfermeiros, assim também como os trabalhadores da limpeza urbana, os bancários. E assim, dentro dessa categoria, né, que eu venho adentrando, observo, por exemplo, a gente ter uma jornada de trabalho de 10, 12 horas no trânsito, sabe? Isso é uma das maiores reclamações do pessoal, por exemplo, é de pensar, poxa, eu passei 12 horas no trânsito e eu não sei se amanhã eu vou estar ativo na plataforma, entendeu? Então, assim, hoje eu trabalhei, mas por mais que eu me organize para trabalhar até o final do ano, eu não sei se amanhã eu vou estar ativo na plataforma. Então, assim, se eu não estiver ativo, o que que acontece? Como é que eu vou trabalhar? Entendeu? Então, assim, existem muitas questões e uma coisa que eles têm levantado também, né? Então, assim, é de viver em constante medo. E eu acho que isso a gente traz como uma das pautas primordiais, assim, também do fórum sobre a saúde mental do trabalhador, né? Então, de pensar, por exemplo, os motoboys, época de chuva, né? Então, assim, o nível de doença. Muitos relataram, por exemplo, quantos que não tiveram que se desfazer em relacionamentos, né, em casamentos, porque eles passavam 12 horas fora de casa Sim. e aí, às vezes,
mais do que isso, e aí como que eles estão ali para a família também? Então, assim, muitos relataram sobre essa questão de falar, olha, existiram muitos divórcios, então, assim, eu me separei da minha esposa porque ela não merece isso, entendeu? Então, assim, eu coloco o dinheiro lá, mas dou liberdade para que ela siga a vida dela, sabe? E aí entra mais uma questões invisíveis, né? Que eu acho que em outras categorias isso é apontado também, pela questão de como que as mulheres, né, estão ali assistidas, estão recebendo esse apoio, suporte trabalhista também dentro dessas categorias. Então, assim, muitos relatos de trabalhadoras que são assediadas, né, que ao fazer uma entrega são recebidas com pessoas seminuas, sabe? Então, assim, isso não é algo esporádico, né? E eu É vejo... corriqueiro, né? Exatamente. E, assim, a partir do momento que a gente não tá ali construindo uma relação com essas categorias, muitas vezes essas questões elas se tornam invisíveis, né? E aí a gente vê que durante tudo isso acaba que um sistema, né, ele está transferindo a responsabilidade do trabalho, as consequências daquilo ali para o trabalhador. Então isso é o que a gente, resumidamente, assim, é o que a gente está acompanhando com os aplicativos, sabe? Então, assim, o aplicativo, uma das maiores plataformas, hoje eu fiz um levantamento rápido, assim, né? Aquele Google ligeiro, assim. Mas, cara, uma das maiores plataformas hoje, em 2025, ela faturou 7 bilhões. Faturou 7 bilhões, né? E o trabalhador? Desses 7 bilhões, sem tirar o faturamento, ele destinou 500 mil para um programa Mais Entregadores, né? Só que depois da pandemia, o que ocorreu? Muitas pessoas para fazer uso da plataforma, para trabalhar ali na plataforma e tudo mais, e o assistencialismo, essas pessoas ficando cada vez mais invisível e inexistente, né? Sim. Então, assim, o que eles têm falado hoje era que, assim, já que a gente precisa estar ingressado nessas atualizações da plataforma, mas a plataforma não nos cobre, porque quando a gente adoece, quando ocorre um acidente de trânsito ou qualquer coisa, a plataforma ela não se responsabiliza. Eu quero Ele fazer por uma si só, pergunta. né? Exatamente, sim. Claro. Porque é uma área que eu conheço e ouvi falar. Eu tenho um entendimento que o capitalismo, ele fez uma das jogadas de mestre, é quando ele fez o trabalhador ter vergonha de ser chamado de trabalhador. Entendeu? Porque no meu entendimento, vamos lá, você é um companheiro que entrega iFood de bicicleta, no meu entendimento, ele não é empresário. Talvez eu esteja errado. Mas aí o que acontece? Muitos pensam que são, e em outro momento, a gente vê que parte é contra uma regulamentação. Falar, eu vou trabalhar 12 horas, mas eu vou ganhar tanto. A pergunta é, vale a pena? Essa é a primeira. Segundo, ele realmente vai ganhar? Terceiro, será que ele não está apenas colocando dinheiro no bolso de alguém? Por quê? A plataforma, ela cobra quantos por cento no caso da corrida do Uber? Sim. Quanto que cobra? É uns 25%, né? 30%. Tá. Sim. A maquininha que você passa o cartão cobra quanto? E aí, quando você é assaltado, é roubado, a Às manutenção, isso sai, eles contribuem com o quê? Essa é a minha pergunta. Opa. Sim. Mas aí eu vejo também, assim, eu coloquei até aqui, né, tipo, do ponto de vista antropológico, assim, o que vemos é a transferência integral do risco para o trabalhador. A plataforma, então, ela organiza, mas não se responsabiliza. E eu vejo que, assim, a gente identifica isso em outras categorias também, ou seja, o sistema, ele tenta organizar, né, mas ele não está resolvendo ali. E muitas vezes, por exemplo, igual uma coisa que está tramitando, né, um programa de lei que está tramitando agora, os 152/25. Ah, também tem um pros trabalhadores Dos de aplicativo, isso. Bacana. Vão ser votado agora dia 24 de fevereiro. E aí, nessa questão, eles falam exatamente, falam assim, olha, eles estão falando que a gente vai ter garantias trabalhistas, né, a partir da plataforma, que a gente vai pagar uma taxa como se fosse INSS e tudo mais, ter ali a garantia, mas, por exemplo, o projeto ele não fala qual a porcentagem. Então, muitos que estão questionando, por exemplo, então quer dizer, se eu trabalho, pego o período noturno, por exemplo, né, o adicional noturno,
o programa de lei está falando que precisa ser superior. Ou seja, se a empresa quiser pagar 1 centavo a mais, Aham. isso já é superior, entendeu? Então, assim, é aquela coisa de que existe uma construção sendo feita, porém uma participação ainda limitada. E o próprio Vou, sistema faz isso, sabe? vou tocar fogo no parquinho. Vamos lá. Vai lá. Então, vamos lá. Eu acho que, de repente, precisa, e esse ano é ano de escolher Eleição, né? Com representantes. certeza. Seria a possibilidade de ter um parlamentar, né? Focar em um, pelo menos, para que a categoria tivesse voz, de preferência que tenha compromisso com o trabalhador, que está engajado na Sim. luta dos trabalhadores, porque esse ano vai aparecer um monte de bonitinho que nunca fez nada, dizendo que fez alguma coisa. E Sim. aqui é um recado específico para os companheiros de aplicativos, tá? Eu sou de 1975, fugi da escola, mas não sou totalmente ignorante. Até 1942 não tinha CLT. E a gente escuta muito do pessoal de aplicativo que a CLT é o problema do Brasil. E não é. Por quê? O que que acontece? Até 1942 se trabalhava igual os hermanos na Argentina vão trabalhar 12 horas por dia e não tinha direito a hora A extra, nada. não tinha direito a nada. Então, o que que acontece? O problema sempre foi o capitalismo. E quando você diz assim, ele não está organizado, e aí é que está o engano. Uhum. Eles Com estão certeza. exatamente organizados para nos escravizar. Então, a gente precisa abrir os olhos e ver, hoje eu sou CLT. Tipo, eu não tenho um salário maravilhoso, não. Mas se eu me acidentar, Tem uma eu garantia, tenho, né? eu tenho garantia, eu vou para o INSS. E você, motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, você paga 25%, 30% para o aplicativo e se você adoecer, você não recebe nada? Sim. Será que a gente não precisa refletir e ver quem realmente é o inimigo? Devolvo a palavra. Mas essa foi a onda neoliberal, né, que está surgindo aí no mundo inteiro, veio até com o antigo governo, que nem você falou, que CLT era péssimo, ninguém mais queria ser CLT, vão me libertar e você é empresário. Aí virava motorista de Uber, de Sim. motoboy, entregador da Shopee, né, que também tem, Mercado Livre, etc e tal. E é só ilusão. E uma coisa que a gente tem pensado, assim, é que, no fim das contas, é uma cadeia que sobrecarrega a sociedade, né? Porque se você for pensar, esses trabalhadores se machucam, se acidentam, vão ser assistidos por quem? A equipe de saúde. No SUS. Se a equipe de saúde já está sobrecarregada e não está sendo assistida, sabe? Então, assim, é uma análise preventiva mesmo, né? De risco e tudo mais, de você pensar, Sim. poxa, se a gente trata a saúde do trabalhador lá atrás, né? Evitando de forma preventiva, a gente já está automaticamente sobrecarregando o sistema de saúde, Não, o sabe? sistema de saúde já está totalmente sobrecarregado, né? A gente vê ali pelo Exatamente. Sindicato dos Enfermeiros, tem hospitais em Brasília que hoje tem mais déficit de enfermeiro do Sim, que enfermeiro trabalhando. Sim. Então, assim, você vai no hospital, tem mais faltante, porque o governo não nomeia, não investe. Sim. Falta agora, a gente viu falta de capote, né? Que custa R$ 2. E o enfermeiro... é quase você ter que levar o seu kit Primeiro hospital socorro. para ser atendido. E uma das Exatamente. coisas assim da movimentação do Abel, né, o trabalhador de aplicativo, que faz parte da Associação dos Trabalhadores de Aplicativo do DF do Goiás, né, a TAN-DF Goiás, é exatamente buscar parcerias com empresas no qual eles, por exemplo, garantem o mínimo de EPI, né, equipamentos de segurança para esses trabalhadores. Então, por exemplo, eles convidam os trabalhadores para fazerem parte dessas reuniões, formações. Em contrapartida, eles fazem sorteios de capacetes, Legal. coletes de sinalização, equipamentos para moto. E esse ano eles conseguiram, inclusive, uma moto 0 km para sortear entre eles, Legal. né, aqui no DF, no Goiás. Então, assim, pode parecer um trabalho de formiguinha, mas algo que a gente faz lá em 2023, uma movimentação, hoje reverbera, sabe? Hoje Legal. dá potencial para esses trabalhadores ir, por exemplo, numa comissão dessas de programa de lei, de participar, de questionar e ir atrás dos seus direitos mesmo, assim como nosso colega falou. Sim.
E Raimundo, você tava... Raimundo, você estava também falando, o dia a dia do Gari não é fácil, né? Eu vi um Não. vídeo que você fez recente falando que você recebeu muitos depoimentos no final do ano de garis que machucaram a mão, pegando faca, né? Material Perfuro cortante, cortante. cortante, O exatamente. que que acontece? Durante muito tempo eu acreditei que era a inocência da sociedade. Uhum. Mas a gente vai envelhecendo e algumas coisas vão mudando. Hoje, no meu entendimento, é pura maldade. Porque qualquer idiota com 2 neurônios sabe que um pedaço de espelho dentro de um saco preto vai cortar a mão do gari. É verdade. Qualquer pessoa que tem um mínimo de noção sabe que uma seringa dentro de uma sacolinha vai furar a mão do gari. E os garis não usam luva. Não usa, só que o que que acontece? É uma boa pergunta. Porque assim, a luva que a gente usa, ela é emborrachada. Uhum. Aí as pessoas dizem assim, então por que não usa aquela de couro? Porque a gente vai perder o tato para fazer a coleta de Olha, lixo. entendi. Então tem que ser a emborrachada mesmo. Aí é onde entra a cooperação da humanidade. Você gostaria que alguém no seu trabalho botasse alguma coisa para você se machucar? Claro que não. Sim. Então, por incrível que pareça, para você que vai nos assistir, por trás do uniforme laranja ou verde tem um ser humano igual a você. Então, as pessoas quebram o espelho e vai colocar dentro de uma sacola. Cara, e é tão simples. Você pode pegar o espelho quebrado, coloca dentro de uma caixa, lacra a caixa com fita crepe, fita isolante, isola ali, coloca, no período de chuva, coloca dentro de um saco preto e destaca. Você pode colocar vidro Uma quebrado, canetinha. sim, escrito lá do lado. Frágil, E cuidado. quando se coloca separado do lixo comum, o gari acende um alerta. Então é coisa que qualquer uma pessoa dá conta de fazer. Outra que machuca muito, espetinho. E o cara do espetinho, cara, eu não quero colocar dentro da garrafa que seria o ideal. Quebra a ponta. É Já verdade. ajuda muito. Sim. Quebra a ponta. A faca quebrou, cara, coloca separado. Então tem como contribuir. Até porque imagina como seria a sua vida sem o nosso trabalho. Então a gente só quer a gente quer ser respeitado como qualquer outra pessoa. E graças a Deus hoje tem as redes sociais e nós estamos aprendendo a usar as redes sociais. Você já é um Não influencer, né? Um é, influencer não é à dos toa garis. que, vamos lá, hoje nós estamos com um projeto de lei, inclusive pessoas que sempre foram contra, professor Jorge, hoje, vendo a organização, está abraçando. Então, Eu sou a favor. que bom. Somos. Isso é Deixa porque bem você, claro. é porque você tem bom senso. Você deu uma vírgula aí que ficou meio assim pro telespectador. Porque o que que acontece? A maioria da população ainda são preconceituosas. Nós somos a categoria que mais tem infecção urinária, porque as meninas, aconteceu essa semana, no período de feriado, fazendo a capina em volta de uma escola e o camarada, aqui vocês não vão entrar para fazer esse xixi. Teve uma outra e o vigilante espaço disse público. assim, e tem uma lei no Distrito Federal que obriga. Uhum. Teve um vigilante que ele disse assim, ó, para entrar, o fiscal vai ter que entrar e se responsabilizar se alguma coisa sumir. E aí, aonde tem o risco. Porque assim, o fiscal diz, eu assumo a responsabilidade. Mas depois que ela sair de lá, o vigilante vai continuar lá. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, não dá. Então, basta de preconceito. Então, assim, experimente viver uma semana sem a gente. Ontem saiu, dia E 19... a gente, no fórum, né, a gente tem uma concepção aí da abordagem da limpeza urbana como um trabalhador da saúde pública. Né? Um Sim, trabalhador Porque a de gente trabalha saneamento. para Sim. prevenir. É, É e verdade. ele é um trabalhador de saneamento, quer dizer, ele está no campo da saúde, né? No campo da prevenção, Sim. né? E da qualidade de vida das pessoas como um todo. Sim. Quem tem direito ao GARI, inclusive, Sim. é o do serviço do GARI. E também tem essa espacialidade, aonde está concentrado, Sim. de que forma. E aí, no lugar onde está concentrado, o GARI tem menos direito àquele espaço, né? Que são os lugares onde tem as barreiras do racismo ambiental, Sim, profissional. de acesso Com certeza. a um lugar para fazer uma refeição, para descansar, para É fazer verdade. as suas necessidades do dia a dia, que trabalham na rua.
E essa discussão do trabalho da rua é a discussão de quem pertence a rua, né? A cidade. Na É lógica, a porque, rua assim, deveria ser vamos lá, deles, a né? cidade, ela É. pertence a todos os habitantes. Sim. Então, por que que a responsabilidade de mantê-la limpa é só do gari? Exatamente. Então, Verdade. todo mundo tem a sua responsabilidade. Um Sim. outro ponto, que Então, às vezes está interligado, né? é exigido. Tá interligado nesse Totalmente. processo. o gari, ele é contratado para fazer um serviço em áreas públicas. Então, a porta da sua casa, sua lixeira, é de uso individual. É responsabilidade sua ensacar o seu lixo, é responsabilidade sua capinar a sua calçada. O que passa disso, aí sim, é do gari. E manter a cidade limpa é dever de todo mundo. Então, a gente precisa entender, mas tem uma parte da população, companheira Jaque, que eu acho interessantíssimo, quando eles dizem eu preciso sujar a rua, porque senão o gari não tem emprego. E aí eu quero te lembrar, o coveiro também é pai de família. Ele precisa sustentar a família dele, então morra para garantir. Em tom de brincadeira, mas é muito sério, tá? Então morra para garantir o emprego do coveiro. Para de desculpa sem graça. Então, assim, a gente está no século XXI, a gente tem acesso demais à informação É um discurso que já não cabe em Sim. 2025, né? e a população com falta de conhecimento. Sim. Então, assim, voltando ontem... Aliás, ao contrário, né? O excesso de informação, desinformação, Traz essa desinformação. traz sim. a desinformação. Sim. Né? Essa é uma disputa. Por isso que a gente fala que o fórum é um lugar de comunicação. Uhum. Né? Essa ideia de que Raimundo traz, de ocupar a rede social, né? E a gente também, Sim. a gente ter uma comunicação que é organizada a partir dessas formulações, por exemplo, acabou de falar aqui, né? O trabalhador não tem valor, o trabalho é valorizado. Sim. É. Sim. Essas contradições, né? Como é que você decodifica essa discussão? Né? Porque a gente fala muito que E tem acho que até de pensar que como que a falta da dignidade não vai trazer uma sobrecarga social, sabe? exatamente como é que isso reverte para uma reprodução sim. social mais ampla, Sim. né? Da sociedade. Então essa contradição entre trabalho e trabalhador, né? Sim. Desse despertencimento do trabalho o trabalhador não tem direito a ser o agente de organização do próprio trabalho. E aí tem aquela questão comum que Raimundo está trazendo, quer dizer, o assédio moral. De quem é o direito de produzir a organização do trabalho? Não é o trabalhador. Então, essa disputa dessa não delegação da sua saúde, ela pela não delegação, ela é promotora da saúde, né? Ao permitir que o trabalho seja promotor da saúde, quer dizer, seja organizado pelos trabalhadores. Todas as questões críticas, né? Está falando do como está sendo feito o descarte de material perfurocortante hoje e como isso pode ser incentivado, né? Isso teria que ter algum tipo de artefato de proteção também, de acesso e às vezes para esse tipo de manuseio. Você também dizer, não, tudo está ligado ao que a pessoa que está produzindo lixo, proteger a pessoa que vai estar coletando. Mas a pessoa que está produzindo, está mediando essa produção, às vezes não tem autonomia para poder ter essa manipulação adequada também. Quem que bota o lixo no lugar de fora nos prédios? É o porteiro. Como é que tem essa intermediação? Só relacionado aos prédios. O que acontece? Quer dizer, eu acho que aí essa discussão do trabalho tem que estar aberto, não só para o trabalhador, mas também para o trabalhador informando essa discussão para a sociedade.
né? Eu Mas acho que isso é um ponto que o fórum, né, ele a incentiva conexão muito, porque apesar da gente ver tudo de forma fragmentada, acho que o fórum ele vem como uma forma de ligar e, né, e dar uma ponte, uma ligação em todos esses sentidos também. E que a gente, no fim das contas, está promovendo os direitos humanos e a saúde, né, coletiva ali para os trabalhadores. Eu costumo falar que um dos grandes erros da classe trabalhadora é se dividir entre categorias. Porque cada vez que vai fragmentando, vai fragilizando. Por exemplo, se eu pegar essa folha aqui para me rasgar, ela sozinha é fácil demais. Eu pego esse arquivo, dobro e eu não vou conseguir rasgar com tanta facilidade. Então, eu acho que a gente precisa primeiro se organizar como classe trabalhadora. Ah, eu sou entregador de aplicativo. É trabalhador? Ah, eu sou motorista de ônibus. É trabalhador? Ah, eu sou enfermeiro, bancário. É trabalhador? Ah, eu sou a videomaker do sindicato, né, Fernanda? É trabalhadora? Então, esse é o primeiro ponto. Porque quando você é trabalhador, independente da área que você trabalha, você sempre vai ter um opressor. Sempre. Não tem outra forma, tá? Então, assim, é na Faz área parte da pública. estrutura, né? Exatamente. É na área pública, privada, não interessa. Então, primeiro, a gente se organiza como classe e nós vamos nos defender. Ah, mas o problema que aconteceu foi lá na categoria da jornalista. E o Gari não tem nada a ver com isso. Quem disse? Então, enquanto a gente não conseguir se unir como classe e ninguém soltar a mão de ninguém, não vai avançar. E assim, eu não estudei tanto igual a companheira que é antropóloga, mas como foi que os escravos começaram a pensar em se libertar? Se unindo, criaram quilombos, e um ia acolhendo os outros, o camarada fugia, alguém no caminho ajudava, e o outro abraçava o ferido, tratava. Quando ele e estava... organizava coletivo. Exatamente. E organizava coletivo. Exatamente. Essa- Então, Como diz aquele samba, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? exatamente. Então- Eu aprendi, como eu falei, eu sou estudante das Escrituras e pregador. A Bíblia Sagrada, ela me ensina que tudo que eu recebi, eu tenho que dividir com todos. A única coisa que eu tenho que guardar é a fé. E aí, por isso que não bate com meia dúzia de idiotas que pregam por aí, e de vez em quando eu faço algum desafio por conta disso. Então, assim, é coletivo. E aí eu vou usar mais um texto bíblico, está em Mateus 12, a partir do versículo 25. Seguir, Jesus chegou e dizia assim, ó, toda casa que se divide, afunda, e aqueles que não se unem deixam de existir. Então, enquanto a classe trabalhadora não entender isso, porque as empresas, os empresários, eles disputam entre si, mas na hora que tem um benefício para o trabalhador, eles se juntam em um bloco para nos escravizar, para nos humilhar. Então, a gente precisa entender isso. Já dizia o velho Marx, trabalhadores Uníveis. unívoros. Sim. Então, Até anotei aqui. Então é necessário que a gente entenda, todo mundo tem sua importância. E E essa coisa de ser trabalhador e ter orgulho de ser trabalhador, eu acho que é uma chave, né, que a gente está falando aqui, né, de como essa fortalecer essa ideia, né, desse valor, né, de que ser trabalhador é mais importante do que ser empresário ou empreendedor, né? Essa discussão está... o discurso como é que chama? Que é o discurso ai, meu Deus, da coisa da... o capitalismo, né? Não, do capitalismo, da riqueza, da individual, tem um nome aí que o Marçal traz, é um exemplo lá em São Paulo, né? Que é o da prosperidade, o sim. discurso da prosperidade, a teologia da prosperidade. Essa Biblicamente, você não acha Todo barato. mundo tem as mesmas 24 horas. versus a teologia da solidariedade. Né? Exatamente. Então a gente tem essa da união dos trabalhadores, da união dos quilombos, da união das forças, né, entre as pessoas, né? Isso está em disputa na comunicação, né? Isso tá em termos de valor, né? De que a gente construir
essa ideia de que é bom estar junto, né? E a gente vê algumas comunidades assim, né, de animais, né, mesmo. Né? A gente estava tendo discutido, já por falar em experiências de a gente fazer reflexão sobre as vivências, né? Que a gente tem o peixe-boi, né? O peixe-boi é um peixe, né, grandão, que uma vez eu vi assim, num dos meus encontros do peixe-boi, ele representado numa cartografia social, a felicidade dele é viver na peixarada. Ele não ataca outros peixes, ele é vegetariano. Ele vai estar feliz no meio dos peixes, né? Ele, como ele não ataca ninguém, ele é fácil de ser Recebida atacado pelos humanos. assim. E por isso ele é preservado, inclusive, como pela uma espécie em ameaça na Amazônia, pelos 800 quilos que ele tem de carne branca, né? Mas ele é dócil, tão dócil, que ele respira de 20 em 20 minutos. Ele é a cura da ansiedade. Então, e essa ansiedade da gente de que tem que consumir, que tem que ser melhor que o outro. Ele não, não tem esse problema. Ele vive com um casal em comunidades da própria espécie, mas ele vive sozinho também, junto com a peixarada. Né? E essa coisa, né? Qual é o modelo aí do enfrentamento, né? De como que a gente faz esse enfrentamento da cura da ansiedade, que é da questão da preservação da saúde mental para nós, né? A gente tem que se unir, inclusive em termos de abordagem de conceitos e de conhecimento. E que não dá para dizer eu tenho a verdade, né? Ninguém é verdade absoluta. Não dá Tem que estar aberto dizer a assim, mudanças, a né? minha que vai ser a minha teoria, A verdade absoluta. vou ter que construir isso para superar esse momento de redução de angústia, redução do como é que chama? Você está falando do racismo ambiental, mas também da questão do assédio moral, né? Porque o trabalho em geral olha o que foi formulado aqui, né? Aqui nessa mesa, nesse nosso encontro, que o denominador comum de toda da classe trabalhadora é o assédio moral. Então, como é que a gente desmonta esse assédio moral? Né? O que aparece dentro desse assédio moral, né? Nas várias formas. Exatamente. Não, a gente tem uns dados até dos enfermeiros que é exorbitante. 84,1% dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, eles consideram que a agressão normal é um tipo de violência corriqueira no dia a dia de trabalho deles. Então, assim, imagina você já ir trabalhar falando, hoje eu vou ser xingado. O que acontece? Né? E aí cria um distanciamento, aí cria uma coraça, e esse distanciamento, em vez de você ter uma interação com as pessoas que estão ali no serviço, que você teria que trabalhar junto às soluções de promoção, de saúde, né? De cuidado, de interação, né? A gente cria uma barreira, né? E vão criando barreiras de comunicação entre as pessoas e que cada um vai se proteger. Então, a aflição é que a pessoa chega no trabalho já querendo sair. Sim. O que acontece, no meu entendimento? Isso é extremamente planejado. Vamos voltar para os enfermeiros. Exatamente. Eu tenho 7 filhos e eu tenho uma bebezinha que vai fazer 7 meses. E meu menino fez 4 anos antes de ontem, o mais jovem. E aí o que acontece? Ele vai, a idade que vai correndo, ele cai da cama, por exemplo. Eu corro com ele com o bracinho quebrado, a perninha lá para o hospital. Quando eu chego no hospital, o governo não colocou médico suficiente, não colocou enfermeiro suficiente. Eu, pai desesperado, que o meu menininho sentindo dor, vou descontar em quem? No enfermeiro. É exatamente aí que acontece a violência. O que acontece? O que foi que o sistema fez, os milionários? Em vez
Eles não deixam a gente se unir. Eles colocam a Nem gente para defender brigar. o sistema público. A Exatamente. gente coloca contra o sistema público. Exatamente. Então ele coloca a gente para brigar entre nós. Nós viramos uns vilões uns dos outros e eles que são os verdadeiros vilões. A solução, qual é? Privatizar. Entendeu? Sim. Então, Elitizar. nós precisamos entender que, primeiro ponto, nós vamos se unir. Por que é que não tem médico? Quem é o responsável por não ter médico? O governo. Entendeu? É claro que eu tenho posições que, infelizmente, aqui em Brasília tem muito camarada que passa num concurso público para ser médico, trabalhar 2 anos e montar a clínica. Mas a saúde também não é só feita de médicos. A gente tem um déficit dando um de exemplo todos básico. os profissionais. E a gente né? viveu uma experiência aqui, o companheiro Jorge, eu acho que você vai lembrar. Quando o governador Agnello foi eleito, ele tentou, inclusive, que tivesse folha de ponto para médico entrar no horário para almoço. Foi uma briga e foi barrado. Por quê? Será que alguém ganha com isso? Eu não posso afirmar. Mas a gente precisa ver. Tem um monte de gente, eu não gosto, então caça outra área. Porque a pessoa ela precisa ter pelo menos ética. O cara faz um juramento, ele estuda anos, faz um juramento e depois não cumpre. Mas a gente, como comunidade, a gente precisa se unir e cobrar dos governantes. Isso precisa ser cobrado. Não tem enfermeiro. Por quê? O camarada passou no concurso e não é chamado. Nunca é chamado. O professor passou no concurso e não é chamado. Então é hora da gente ver que isso é programado para que a gente briga entre si e a gente nunca se torna, nunca tem a força que a gente deveria ter. Porque o pessoal fala assim, a força está na mão do povo. E eu concordo. Mas o poder está na mão de quem? Na mão de quem controla a massa. De quem controla o povo. E a gente precisa quebrar essas amarras. Esse poder é difuso, esse controle também, né? A gente estava falando aqui de um eixo, que é da informação, que também controla, né? Esse filtro, Sim. de você vê hoje a discussão ali da conservadorismo do desfile. Há uma disputa de que significa Sim. as conservas, né? E direto a mídia diz que é um erro da escola. Ela começa já oferecendo uma interpretação. Na verdade, aquela escola foi perseguida do começo ao fim. Para não perder o controle. Para não perder o controle. Aí isso também, né, a questão dos poderes, né, ela está nas instituições, né? E a gente estava discutindo na saúde, né, de quem é o poder ali de organizar aquele serviço. É o médico que vai dizer, não, eu não assino ponto? Ou como é que eu tenho uma outro tipo de relação com os trabalhadores de saúde? Teve, sim, e tem algumas intervenções reais agora, né, recentes, né? A questão dos mais médicos, da vida dos médicos urbanos, que tinha uma outra aproximação ideológica com os trabalhos, né? E que deram uma outra base de discussão da atenção primária nos médicos, né? Em cima de periferia. Tem toda nessa discussão, tem a discussão da especialidade, né? Que vamos dizer, uma linha de força que a gente pode estar discutindo, rediscutindo toda a organização do setor, não dizendo que essas em si são as soluções mas elas abrem espaço para discutir sobre soluções. Eu fui atendido por médicos cubanos, mais de 3. E o tratamento, cara, é outro. Ele te trata como gente, como cidadão. Mas aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo de novo. Por quê? E na solidariedade. Sim. Porque Cuba essa ação cubana está baseada numa ação solidária. Uma coisa que o Abel sempre traz nas reuniões, rapidinho, uma coisa que o Abel sempre traz, assim, é que dentro dos coletivos e das discussões, né, a gente fala pro pessoal, olha, não basta a gente só, entre aspas, assim, tomar um poder, se a gente não tem conhecimento sobre de como que está funcionando essa estruturação, o que se alimenta ali, entendeu?
Então, o que ele fala sempre, ele falou, gente, olha, eu estou trazendo aqui um programa de lei, mas a partir das redes sociais, vamos debater, vamos pensar juntos sobre isso, sabe? Vamos construir junto, compreender. Ou, por exemplo, de você chegar alguém para o seu colega e falar assim, você não está compreendendo isso aqui? Então, deixa eu te explicar o que eu estou entendendo, entendeu? Vamos pensar junto e construir juntos. Exatamente. Sabe? Porque fica um local também de chegar lá e aí, por exemplo, é o que ele fala. Por exemplo, para muitas pessoas, essa construção da formalização, né, dos trabalhos do aplicativo, por exemplo, está sendo ótimo. Mas, a partir do conhecimento da narrativa ali que ele teve, a interpretação sobre o projeto, ele olhou, gente, é bom, mas é existem ruim. várias questões que precisam ser dialogadas ainda, sabe? Eu vou aproveitar esse gancho, eu vou só pegar o raciocínio do médico e depois eu Uhum. volto para esse. O que que acontece? Quem era que fazia medicina no começo do Brasil? São As os elites. ricos, é. Quem era que estudava direito? Então, quando ele atendia, ele era obrigado a atender, já olhava para a gente Sim. como um verme. E a linhagem continuou. Aí entra um maluco nordestino que passou fome e acha que o filho do gari tem direito de ser médico. Aí começa essa disputa. E aí, agora, isso é algo que tem que ser Mas levado em também consideração. tem a elite médica que foi contra os médicos Sim, cubanos e tudo, porque porque eles são querem os cara- continuar no poder Exatamente, e continuar os monopolizando ali o Exatamente. mercado de trabalho, não é? É exatamente isso. É. Não é à toa que o gari ganha dinheiro para formar um gari e um médico para formar outro. É exatamente para que o filho do gari não seja médico. E agora, voltando, companheira, para esse ponto. O que acontece? Nosso projeto de lei ele nasceu com 2 salários mínimos. Mas não é permitido nada indexado ao mínimo, correto, professor Jorge? Não pode. é permitido sim. Tipo, É permitido. a insalubridade. Não sei. Aí eu estou dizendo para você que assim, a digamos, indexação piso do salário mínimo não caiu. Sim, não. o que acontece? Como Mas você salário... tem a discussão todos os auxílios previdenciários estão indexados pelo Garantido, salário sim. mínimo. Ah, tá. Então, assim, no caso de pisos salariais, tem esse impedimento. É o que foi que aconteceu. O ano passado era 2 salários mínimos, na Comissão de Finanças e Tributação. Isso é outra coisa. Você tem uma. É Sim, outra. sim. É outra. No caso, não, aí É chegou. porque aí você vai sempre aumentar o É, número do pra não salário aumentar mínimo, exatamente né? de acordo com o Aí mínimo. pra você ficar Aí dizem- estagnado e ganhar exatamente. pouco daqui a pouco. Os pisos salariais Não pode ficar indexado. das especiais de cada categoria. Não pode. Aí, era 2 salários mínimos, foi aprovado, tirou a nomenclatura e ficou só o valor. Uhum. Que era 3.036, que era 2 vezes Quanto 1.500. mais demora na Câmara, mais 1.518. perde esse valor. Sim. Sim. Esse é o problema. E eles Né? não atualizam. Ele- Mas a- igual o piso dos enfermeiros Igual também dos começou Por conta sendo disso, 7 mil, E aí acabou fica. ficando em 4.700. Então, o que acontece? E aí fica paralisado, não tem aplicabilidade, não tem aplicabilidade, e aí cada tempo que passa, Vai ele fica perdendo, menorzinho. é. Aí ontem saiu com o piso de 3.036. A nossa insalubridade de 40% é em cima do piso de 3.036, que vai parar em 4.250,40 centavos. Aí é o ponto que eu quero voltar para os companheiros. Vamos lá. Não ficou brecha para reajuste e não mexeu na carga horária. E o que foi que a liderança entendeu? Nós vamos aprovar ele hoje do jeito que está. E depois vai lutar Exatamente. mais. É igual Porque os o enfermeiros. salário hoje é 1.675 que o gari ganha. Então, a gente aprovando aqui, a gente vai passar para 4.250. Então, aprovou, foi sancionado. Quem disse que a gente tem que parar de lutar? E aí, o que eu quero dizer para vocês, o projeto de lei não está bom, mas você melhora o que você não tem? Com certeza. Não. Nós Aí tivemos esse é um o mandato caminho, à base sim. de uma categoria que eles não tinham 1 centavo de ticket de alimentação. Aí chamou a gente para ajudar. E a gente chegou diante da empresa e falamos, nós queremos um ticket de alimentação de 50 centavos. Cara, a empresa aceitou na hora. Pá! No ano seguinte teve negociação. E nós fomos lá. Você está trazendo uma coisa, é que a gente, por isso que a gente também tem trabalhado fórum sindical, ou seja, é diferente você estar fazendo negociações no individual, cada empresário. Entendi. Essa é uma diferença fundamental. Entendi. Do camarada Do que- que não tem um Do vínculo. que não tem uma organização. Sim. E de estar
Você está dizendo assim, o teu exemplo de continuar a luta é um exemplo de ter uma organização que Tem continue. uma Tem que ter representatividade. Se você joga para Tem que ter. a pessoa, não, vire-se agora, não, ganhamos aqui Sim, o piso. o piso, e aí você vai negociar individualmente com a sua... Você tem que se caracterizar como aquela função, coisa que individualmente você é um prestador de serviço. Até Que- para ser ouvido. Para ali, você né? ter o vínculo com aquele vínculo, com aquele valor. Então, você tirar essa que é a lei que está também discutida no Supremo, Sim. uma desregulamentação do trabalho a partir de uma possibilidade de você incorporar uma prestação de serviço individual para qualquer serviço. Qualquer tipo de atividade. Então, você vai poder... Isso que está sendo agora votado. Você quebra com essa continuidade dessa luta. Uhum. Você desorganiza a classe trabalhadora. Mas o objetivo deles é esse. Sim. Aí, Isso é bom, porque você tem uma briga tão grande aí para você que teve na reforma trabalhista de você acabar com o sindicato. Você vai desvalorizar o E sindicato. eu vou te falar aqui uma coisa. No caso, rolou uma Inclusive, isso que eu vou consciência falar aqui. assim, nacional do povo de desvalorizar Agora, o a gente, sindicato, né, essa o aí eu também trabalhador. sempre digo. Essa aí é uma que eu sempre digo. Se falam que é ruim com o sindicato, é muito pior sem Sem ele. ele. É. Isso aí é uma máxima Não tem também. uma conquista. Trabalhadores sem organização. Não tem. Então a gente precisa entender isso. E aí, quando A voltando. gente não precisa também ser só Você- sindicato. Não, pode e ser você um vê só. que Sim. sindicato Exatamente. forte é Vocês categoria podem- forte Sim, que você está pega. conseguindo conquistas, né? E vocês criam um projeto de lei e depois melhora ele. Nós temos hoje uma NR específica, tá? Da limpeza urbana. E eu tive o privilégio de fazer parte. Uhum. Então, assim, na época a gente queria fazer de uma vez e já ia incluir o pessoal de asseio e conservação, e aí tomou muito tempo e não estava andando. Então a gente sentou e discutiu, então, quem está mais exposto nesse momento? Os meninos que trabalham na limpeza dentro da escola, os meninos que trabalham na limpeza de pintura de meio-fio, E por isso a capina, importância da coleta. construção coletiva. Né? Exatamente. Então nós fizemos isso e já está funcionando já indo para 2 anos e agora a gente vai começar a outra parte, o anexo, né? Que vai englobar o pessoal de asseio e conservação. Uhum. Então, no momento, eu tenho visto a lei de vocês sendo discutido, um monte de gente diz, tá ruim, então vamos parar. E aí fica aqui. Não. É preciso, garante algumas coisas, aprovou? Sim, agora a partir dali, o que é que você pode fazer, projeto de lei mesmo, para melhorar? Então, Acho que a você... grande questão Que aqui é é no não caso aceitar. dos enfermeiros, sim. né, também. A gente aprovou o piso e a luta continuou. Aí teve a interpretação do STF, que englobou um monte de coisa, Sim. mas o pessoal continuou lutando. E agora tem a PEC 19, que prevê a diminuição da carga horária, né? Então, assim, se for aprovada, vai ser junto com o piso, né? A pessoa vai ganhar um piso e vai ter uma diminuição de carga horária. Então, assim, vai ser uma conquista de fato. Eu acho que a grande muito questão, maior, o perigo, né? assim, é a gente aceitar tudo de olhos fechados, sabe? E Não. sem esse debate e a construção Sim, coletiva, sim, né? tem que ter. Então, assim, por mais que é esse trabalho que eles fazem, por exemplo, na associação, de falar, gente, vocês não querem parar para ouvir, para debater sobre isso, para compreender sobre a política, e aí tem todo aquele discurso, né, de não quero conversar sobre política nem nada. Só que, assim, isso nos cerca cotidianamente, sabe? Então, ele falou assim, poxa, vocês estão precisando de um lanche, de um capacete, então faz o seguinte, tira 1 hora do seu dia de trabalho e vem aqui garantir um equipamento de segurança, enquanto isso a gente está fazendo uma construção, sabe? Mas agora tá tendo até pontos de iFood, não é para o trabalhador descansar, Então, ir ao banheiro, esse é um né? ponto que eu trouxe aqui também, né? Porque, por exemplo, o iFood, ele, né, trazendo essa empresa porque trouxe, né, maior número de ganhos e tudo mais, ele fez uma construção no passado de 25 pontos, né? Só que são 20 pontos Brasil de inteiro. apoio para o Brasil inteiro. Hã? Ah, é pro Brasil? É, Nossa, E pensei aí- que era só em Brasília. desses 20, piora, né? Porque desses 26 pontos são só para bicicleta. Ou seja, ele sobrou tem uma 16. estrutura muito limitante ali que não atende os motoboys. Entendi. Desses, 14 são públicos, né? Que atende motoboy e bicicleta também. Só que, por exemplo, só no DF a gente tem só 2 pontos do iFood e um da Uber.
Só que ao todo no Brasil, a gente tem uma quantidade de 500.000 de entregadores, sabe? Isso dá uma média ali de mais ou menos assim, acho que 80? É mais ou menos isso, assim, por exemplo, 80 mil para cada ponto, sabe? Então, De uso. Não só tem uma como. pergunta. Um estado que você sabe que não tem um ponto de apoio. Há vários. Não, mas Esses 20, eu posso dizer Manaus. E o mais próximo de Manaus que tem, você sabe qual que é? Não. Brasília. Sabe? Até para fazer uma sátira mesmo. Porque o que acontece? O cara tá aqui, o cara tá lá em Manaus. Não, mas tem tá um nas ponto de- metrópoles, exatamente. Sim, Então, aí sim, o cara vai sair de lá pro ponto de pra apoio mais sim. próximo, que nem é no estado dele. Então precisa realmente ser Não, e debatido. se todos os entregadores da Não, mas região aqui em usassem... Brasília mesmo só tem um em Águas Claras, não é? De iFood? Tem um em Águas Claras e tem um na Asa Sul. Ó, como é né? perto um do outro. Aí, por exemplo, você faz entrega em Planaltina. É. Você vai lá Só em Águas que- Claras. Só que o problema é que, assim, se todos os entregadores fizessem uso desse espaço de apoio, ele não conseguiria se manter, sabe? Porque, por exemplo, não atende à demanda da quantidade. Então, assim, a quantidade, por exemplo, Tem dos outra escala. trabalhadores chegar lá e não ter um papel higiênico, tá faltando água, ou não ter energia, não tem como, o micro-ondas não tá funcionando, ou como é que eu vou carregar o celular? pra Não tem continuar como. trabalhando, né? O que acontece? Um ponto de vista pessoal. Não existe ponto de apoio. Nenhum. Eu vou generalizar. Como é que eu tenho 26 estados e um distrito? E eu tenho 20 pontos de apoio Sim. para tudo isso. Sendo É. que, E nem todas as sendo regiões que têm. 6 são só de bicicleta. É, Sim. É. Então, assim, total traduzindo, 14 só, então. não tem. Sim. É uma forma que eles acham de enganar, e a gente fala no Nordeste, que é passa mel na boca para juntar formiga depois. E eu tenho mania de raciocinar, dizem que faz bem. Como é que o capitalismo trabalha? Ele trabalha te tirando uma coisa. E você, com medo de perder outra, aceita. Quando você pensa que não tem mais nada. Ah, E no Nordeste tem um animalzinho bonitinho, mas ele só faz o que quer. É o tal do jumento. Um cavalo, você monta nele, bate e ele corre. O jumento, ele apanha enquanto ele quer. Quando não quer, ele te joga numa cerca, ele entra numa moita de espinho, ele deita, se você for para cima dele, ele te morde. E aí, às vezes, eu comento com os meninos que, às vezes, o trabalhador precisa ser jumento no sentido não aceitar, reivindicar, por mais que apanhe e apanhe lutando. No mundo cristão evangélico, a gente é chamado de ovelha. E eu falo que para algumas coisas eu sou porco. Porque porco morre gritando. Ele não aceita calado. A ovelha, não. Você bate, ela cai ali. Porco, não. É assim, eu posso até não vencer. Mas eu vou gritar, eu vou lutar. Então as pessoas dizem assim, se eu fizer isso, eu vou perder o meu emprego. Mas será se... O que vale mais a pena perder? O emprego ou a saúde? O emprego ou a vida? mas Um tem emprego- gente que não tem essa opção, né? O que acontece? Eu vou te falar aqui uma coisa. Por pior que seja, na realidade se tem opção. O que não ajuda é exatamente dizer que não tem. Por que um grupo político trabalha para aumentar o desemprego? Para você não ter opção. Porque minha mãe trabalhou de empregada doméstica lá no Maranhão e ela pegava no horário do almoço, depois que todo mundo almoçava, ela pegava aquele pouco de comida e levava. Aí vem um governo que oferece um Bolsa Família, aí o camarada diz, agora eu não arrumo mais uma empregada doméstica. Claro, porque ela queria pagar a empregada doméstica com um prato de comida que hoje o Bolsa Família dá. E aí você pega um parlamentar, eu não vou citar nome para não dar ibope para ele, dizendo assim, se está sem pobreza, então por que tem que dar auxílio? Aí, então, assim, um trabalhador que ganha um salário mínimo não pode ter um auxílio gás, Jorge. Mas um parlamentar que ganha 46 mil, Tem auxílio ele tem auxílio tudo. paletó, tem auxílio combustível, Panetone. tem auxílio Moradia. panetone, Mais moradia. auxílio saúde. Então, se o problema é De dar graça. auxílio para quem tem salário pequeno, E ainda vota Quebra o- contra o auxílio gás. sim, mas vamos lá. Dar auxílio para quem tem um salário de 46 mil, não quebra o país. Mas dá para quem tem um salário mínimo, quebra o país. Então vamos fazer um salário mínimo de 46 mil, todo mundo tem auxílio e acabou o problema do Brasil. O que não dá é para engolir essa hipocrisia. E parte do trabalhador precisa usar o cérebro.
Porque algumas pessoas têm cabeça só para separar a orelha, senão uma era em cima da outra. Então a gente precisa raciocinar. O camarada ganha 46 mil e não dá para ele comprar um paletó. Tadinho. Mas o trouxa que ganha 1.500, e o dinheiro dele, ele tem que comprar, pagar aluguel, fazer feira e comprar gás. Às vezes até Mas pagar eu Ah. vou te falar, eu né, já pro vi trabalho. Comprar o capacete, deputado sim. Pra se trabalhando. proteger, O que aham. mais tem é deputado reclamando do salário dele, que tadinho, é uma miséria, É, né, 46 gente? mil reais. Agora é na hora de votar aumento de salário mínimo, Sim. de votar piso de Sim. gari, de Sim. enfermeiro, de professor. Eles é tudo contra, não precisa ter piso de nada, não. Agora, o salário dele, tadinho, é muito pouco, Eu né? gosto muito de fazer provocações. Se um salário mínimo de 1.621 dá vida digna para quem ganha, por que o salário do deputado tem que ser 28 salários mínimos? É. Fica aí uma pergunta. A interrogação. E em alguns lugares essa discrepância, né, do maior e menor salário é bem menor, né? Sim. Inclusive, especialmente no setor público, né? Todo salário público na Escandinávia aí não chega a 5 vezes o maior para o menor. Não, é. Então, Isso que é um socialismo, né? Não, é Suécia, Finlândia. Não, então, isso que é um Na Finlândia, pensamento mais social. a profissão que é mais valorizada e tem maior procura de acesso é a de professor. Inclusive com o professor da educação básica, ela é super valorizada e é uma carreira com pós-graduação Sim. e de amplo. Não é o que ganha mais mas é que tem maior procura pelo tipo de relação de trabalho que existe e da identidade das pessoas com cuidado com as pessoas da sociedade. Mesmo assim, tem discrepância lá também, né? Claro. Em outros sentidos, mas você tem também experiências importantes que a gente nem acha que vai quebrar o país se fizer. Não tem uma política de seguridade social adequada. Mas a gente aqui no Sim, Brasil- agora, rapidinho, eu tô Vamos sabendo... finalizar? Então, isso? eu tô sabendo que o Fórum vai fazer um curso agora, né? O curso de Vigilância em Saúde, é Eu isso? espero ter uma vaga nesse negócio. Vigilância. Terá. Sim, um curso que está centrado na discussão da vigilância em saúde do trabalhador e trabalhadora. Né? Já iniciando no primeiro semestre. Né? E a gente vai ter algumas encontros, né? E trabalho também de dispersão com os grupos que se formam de alunos que vão ter trabalhos mais ligados à sua própria problemática, categoria. Né? Em especial, a gente tem essa ideia de que limpeza urbana, motoboy, enfermagem, bancários e trabalhadores rurais e pessoas que estão organizadas a partir das suas comunidades, né? Nessa territorialização mais territorial das periferias, possam estar incorporando discussões específicas que vão ser debatidas a partir de um ciclo de encontros para discutir de vigilância em saúde trabalhadora, para a produção de um território mais dominado pelos próprios trabalhadores, né? A gente tem Então, vão ser pessoas X, né? São pessoas que e foram trabalhadores da escolhidas. saúde também, né? De estudantes, a gente pode estar que estão incorporando. São pessoas, são 50, né, vagas, a gente tem pensado assim. E eles vão ser multiplicadores, eles vão ser capacitados Você para estar pode- multiplicando, então são Durante pessoas o teu chaves, processo, né? vão ser uns 6 meses, 6 meses de percurso e multiplicando com as suas temáticas nas comunidades. Para estar melhorando ali a qualidade de vida no trabalho das sim. pessoas, É bastante interessante isso e ver categorias diversas reunidas no fórum, porque a gente pode chamar isso aqui de uma roda de esclarecedores. A gente vai esclarecendo alguns pontos que
outra hora eu não tinha noção da categoria dela, da enfermagem. Eu acho que a gente tem que fortalecer isso e o fórum tem que continuar esse trabalho atuando, preparando pessoas exatamente para ser multiplicadores, que a gente tenha tempo para aprender juntos. Algumas pessoas dizem Exatamente. assim que são professores. Minha avó, que não sabia ler, não sabia escrever uma única letra, ela dizia assim: meu filho, a gente nasce aprendendo, morre e não acaba de aprender. Eu já costumo dizer assim: ó, ninguém é tão sábio que não possa aprender nada e ninguém é tão bobo que não possa ensinar Ensinar. alguma coisa. Então, aqui todos nós temos uma especialidade em algum ponto, tem um certo conhecimento, então isso aqui é uma troca de conhecimento, é uma troca de experiência. E quando o ser humano entender isso, a gente tem a possibilidade de viver bem em qualquer canto, com todo mundo igual o peixe-boi. Porque ele vive em paz, não ataca ninguém, será sempre bem E eu acolhido. trago aqui, eu dando ênfase também nos ensinamentos do Nego Bispo, né? Sobre a importância da circularidade. Então, se a gente for pensar, uma sociedade ela só se desenvolve, se constrói, se mantém saudável se a gente está pensando nessa circularidade, né? Então, não é pirâmide, sabe? É um movimento circular mesmo. Então, que a gente se fortaleça enquanto comunidade. E acho que isso que o Raimundo falou, sabe? Da gente pensar que não existe a categoria mais importante, sabe? São trabalhadores que, para funcionar essa engrenagem, todo mundo tem que estar ali, as pessoas precisam estar bem também, né? Para desenvolver a sua atuação, sua ação ali enquanto profissional também. Sim. E a gente tem também estaria passando essas informações, né, sequencialmente, a partir das nossas redes, né, Isso. de comunicação, que eu acho que a gente vai poder estar Tá divulgando, apresentando sim. também na edição do post que tem. Sim, sim. Aí para o pessoal estar acompanhando nas redes, vai estar aqui embaixo a rede do fórum. Então, esse curso é mais uma troca de experiência, né? Ali com várias categorias. Também aprofunda a pesquisa do fórum, acredito, né? Sim, e ele é também organizado a partir da Fundação Oswaldo Cruz, quer dizer, ele tem uma tradição aí de fazer processos formativos, inclusive que tem uma certa qualidade e uma referência aí Sim. na discussão da saúde no Brasil. Então, tem incorporando diretamente essa discussão sindical e de trabalhadores ligados a uma formação de uma construção do Sistema Único de Saúde, né? Na sua relação com com a discussão da saúde com o território, a discussão da Sim. saúde, ambiente de trabalho. Então, tem essa, essa pretensão, né, de estar circulando uma informação que vai ser constituída passa no processo, né? Essa noção da circularidade também, né? Que outro está falando da questão do começo e do fim, né? Tá junto, né? É onde começa o círculo, é onde também é o mesmo lugar onde acaba Termina, o sim. círculo, né? Então, é uma coisa que você não tem. Em qualquer lugar que você chega, você tem um começo e um fim, né? Em Sim. qualquer momento. Então, e é um processo também em uma imagem de uma espiral, né, contínua, né, que também é um outro símbolo importante de estar trabalhando numa história do tempo, né? A gente pensar que ele vai e volta, ele tem mas ele vai sempre para outro lugar também, ao mesmo tempo, né? Sim. É uma espiral de DNA, sei lá, uma Sim, sim, estrutura sim. que tem também essa origem cósmica também da nossa, nossas singularidades plurais, né? A gente tem essa concepções de trabalhar todas as coisas, né, interligadas. Então, essa noção do que a gente fala do espacial e temporal, junto, faz com que a gente tenha uma possibilidade de fazer uma reflexão mais comum, né? Sim, sim.
Então, gente, eu agradeço a participação de vocês. Foi muito Obrigada. legal o nosso bate-papo. O fórum é sucesso, né? O fórum começou, tem só 3 anos, e eu acho que já tem muito trabalho aí, pelo que a gente conversou, muito Sim. trabalho, já produziu muita coisa, ainda tem muito trabalho pela frente também. Trabalhamos na conferência, na quinta conferência, fizemos uma conferência, Regional, né? pré-conferência Sim. livre, Legal. né, para discutir a participação dos trabalhadores na política nacional de saúde do trabalhador e trabalhadora. Bacana. E trabalhamos durante a conferência Sim. na tenda Paulo Freire, né, Sim, na bacana. discussão da educação popular em saúde. Sim. Quer dizer, estamos E agora vem o engajados. Fortalecendo curso, em né? E coletivo. agora vem esse E curso agora aí. vem o curso. O fruto. Bacana, Que venha gente. mais oportunidades, foi muito bom estar aqui. Eu acho que esse tipo de trabalho precisa ser permanente, porque a gente vive, apesar, como eu falei, a gente tem acesso à informação, mas tem muita gente sem conhecimento, e é preciso que aqueles que têm a noção da realidade, do valor humano, se posicione para garantir essa espécie ímpar. Obrigada, Sim. Raimundo. Vigilância é uma ação permanente. Isso. Né? Se a gente fala assim, da vigilância em saúde, ela tem essa característica, é uma ação sistêmica permanente. Bacana. Né? Então a gente tem porque não é projeto, né? É assim, vamos fazer um curso Uma que é ação um símbolo contínua, de né? projeto. Não, tem alguma base de projeto de estratégico, mas ela vai produzir ações que vão ter continuidade. Né? Bacana. Sim. Obrigada, então, Jaco, pela Eu participação. agradeço também a participação. Eu acho que um dos pontos assim que eu gostaria de encerrar enfatizando da importância da gente fazer essa construção de forma transversal, né? Então, entender que, como o Raimundo, como o Jorge falou, que todas as categorias podem se contribuir e a gente tem algo em comum, sabe? Que é exatamente essa promoção da saúde e a busca por dignidade também dos trabalhadores, sabe? Para que isso não se torne algo esporádico, mas que a dignidade faça parte do cotidiano ali também, né? Bacana, sim. com Então, certeza. muito obrigado pelo convite, pelo espaço, viu? Obrigada a você. Jorge Machado, professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter aqui debatido com a gente. Obrigado a você. Sério. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima edição do No Front Podcast. É sempre na primeira segunda-feira do mês. Espero vocês.